Los Angeles Lakers 129-118 para cima do Chicago Bulls, uma vitória bem tranquila do Lakers, levou uma margem de mais de 10 pontos para o intervalo e soube controlar ela muito bem depois do intervalo para ter uma vitória relativamente tranquila, e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu estou trazendo análise dessa vitória do Lakers, e no outro canal vou trazer a análise da vitória do Minnesota sobre o Warriors. Dias atrás eu tinha trazido a análise da vitória do Warriors, onde venceu tranquilamente o Minnesota. Ontem o Minnesota venceu tranquilamente o Warriors. Enfim, fica esse destaque. Eu queria destacar também, estou gravando esse vídeo mais ou menos 4 da manhã, então isso daí só mostra o meu esforço para trazer esse vídeo. Eu já peço para você se inscrever e deixar uma curtida, deixar um like aí no vídeo, tá bom? Destacar que, pensando no torcedor do Lakers, eu separei uma caneca do Lakers e deixei o link aí nos comentários. Você consegue personalizar com o seu nome, o número que você quiser. Então quem gosta do Lakers, eu indico que dê uma olhada. Bom, vamos começar olhando aqui o lado do Chicago, porque foi o mandante. O Chicago faz uma temporada melhor do que eu esperava. Começou muito bem, depois se tornou um time de meio de tabela, né? O Chicago está na 9ª colocação, mas em relação a temporadas passadas, onde nem chegava em playoffs direito, às vezes nem play-in, é um Chicago que tem grandes chances nessa temporada de chegar nos play-ins, pelo menos. Mas de fato começou muito bem a temporada e depois foi abaixando o nível para um time de patamar mediano hoje em dia, né? Enfim, destaques aqui do lado do Chicago Bulls. Kobe White foi o cestinha do Chicago com 23 pontos, além de 5 rebotes e 6 assistências, 8 de 13 nos arremessos, muito bem, além de matar 5 bolas triplas. Bom jogo do Kobe White. Depois o Vucevic com 18 pontos, 11 rebotes e 5 assistências, contribuiu bastante também. O Jalen Smith fez 13 pontos, além de 7 rebotes, contribuindo também. O Buzelis ficou com 11 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. Ele teve 4 de 8 nos arremessos, 50%, né? E o Isaac Okoro, que recentemente veio do Cleveland Cavaliers, fez 7 pontos, além de 5 assistências também. No geral, o aproveitamento de arremesso dos titulares não foi ruim, cara. Beirou 50%, foi 26 de 43, somando todos os titulares. Basicamente 50%. Não é incrível, mas também não é ruim, não. E aí, do lado dos bancários, agora, indo para os bancários, o Olbrich ficou zerado. O Dosunmu fez 20 pontos, ele que veio do banco dessa vez, né? O Terry ficou zerado. Kevin Huerter ficou zerado, 0 de 5 nos arremessos. Jogo passado ele fez a cesta da vitória. Jogo passado, eu não tô me lembrando direito agora contra quem foi. Que teve a camisa aposentada do Derrick Rose. Eu acho que foi contra o Boston Celtics, mas eu não tenho certeza. E o Kevin Huerter tinha feito a cesta da vitória, que veio do Sacramento, né? Mas dessa vez foi muito mal. Eu acho que o grande destaque negativo do jogo é ele, né? 0 pontos, 0 de 5 nos arremessos. Ele que é bom jogador, cara. Não estava em uma noite inspirada. O Phillips, zerado. Carter, zerado. Patrick Williams fez 7 pontos. E o Josh Giddey, dentro de 28 minutos, fez 19 pontos, 6 rebotes, 7 assistências, 6 de 14 nos arremessos, um pouco abaixo de 50%. O Josh Giddey tá voltando de lesão por agora, né? Porque ele é titular desse time. Ele e o Dosunmu são caras que normalmente são titulares desse time do Chicago, mas estão retornando de lesão, né? Enfim, o Josh Giddey pegando de volta o ritmo de jogo vai ser importante. Teve um início de temporada, no geral, muito bom. E faz uma boa temporada, no geral, o Josh Giddey. Ele saiu de um cara de rotação no Oklahoma para uma das referências desse time do Chicago Bulls. Vale destacar, o Trey Jones não jogou, né? O Trey Jones está fazendo uma boa temporada também. Já teve alguns jogos bem interessantes dele na temporada. Ele chegou um jogo, inclusive, de 30 pontos e não pôde jogar nessa daqui. Não teve o Zach Collins também, que seria importante. Enfim, no geral, do lado do Chicago Bulls, é isso, né? Acho que o grande destaque negativo é o Kevin Huerter. Muito mal, ainda mais porque esses dias ele teve um game winner e dessa vez 0 de 5 nos arremessos, foi muito mal no jogo. Indo pro lado do Lakers, aqui já tá o grande nome da partida, o Doncic, para variar, absurdo. Em 38 minutos o Doncic fez 46 pontos, 7 rebotes e 12 assistências.
15 de 25 nos arremessos, é um aproveitamento bom, deve dar uns 65%, mais ou menos, por aí. Matando 8 bolas triplas. Cara, só em bolas triplas o Doncic fez mais do que o cestinha do Chicago Bulls. Porque 8 bolas triplas, 8 vezes 3, 24. O cestinha do Chicago foi o Kobe White com 23. Então só do perímetro, só dos arremessos de 3, o Doncic fez mais que o cestinha do Chicago Bulls. O Doncic é realmente um esculacho, cara. Ofensivamente, eu diria que ele é o melhor jogador da NBA. Ofensivamente, né? Defensivamente ele não é um cara a se destacar muito. Enfim, o Doncic é realmente incrível. Depois, o LeBron fez 24 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. 9 de 19, dá um pouco abaixo de 50%. Um jogo ok do LeBron. Depois o Marcus Smart fez 12 pontos, apenas uma assistência e 2 rebotes. Mas pelo menos de novo ele passou dos 10 pontos. Ele vem mantendo essa regularidade, já deve ter uns 6, 7 jogos. Todo jogo do Lakers eu falo o quão importante é o Marcus Smart manter essa média de pelo menos uns 10 pontos. Porque mesmo com o Doncic fazendo um jogo assim, mesmo com o LeBron passando dos 20, quando chegar em playoffs, em play-in, e o Lakers foi para play-in, mas eu acho que pega playoffs direto, é importante você ter coadjuvantes que agregam, né? E o Marcus Smart é um desses principais coadjuvantes. Então, ele conseguir chegar em um bom nível, todo jogo passando dos 10 pontos, seria interessante manter um nível de pelo menos 3, 4, 5 assistências por jogo, 3, 4, 5 rebotes por jogo também. Mas dessa vez em rebotes e assistências ele não foi tão bem. Pelo menos passou dos 10 pontos. Depois o Jake LaRavia com 8 pontos e 5 rebotes, além de 3 assistências, contribuindo também. E o DeAndre Ayton que fez 6 pontos e 2 rebotes, muito pouco, né? Em rebotes o DeAndre Ayton ficou devendo bastante dessa vez. Indo para os bancários, Vanderbilt com 2 pontos e 7 rebotes. Quem pegou os rebotes aí, em 16 minutos o Vanderbilt pegou 7 rebotes. Gabe Vincent zerado de novo, mais um jogo que ele fica zerado. O time zerado, mas jogou só 23 segundos. Aqui é o grande destaque dos bancários, uma notícia muito boa, Hashimura. 23 pontos com 9 de 11 nos arremessos, sendo 4 de 5 na bola tripla. Jogaço do Hashimura, ele já tinha vindo muito bem do banco no jogo passado e agora vem muito bem do banco de novo. Ele que tá vindo do banco porque o LaRavia assumiu a posição e vem agregando bastante para esse time do Lakers no geral. Eu acho que o Hashimura tende a ser aquele sexto homem do Lakers, se é que daqui a pouco ele não vai retomar a titularidade no lugar do LaRavia. Mas eu acho que para funcionamento do time, manter o LaRavia de titular e vai colocando o Hashimura com uma minutagem pode até ser maior que o LaRavia, mas vindo do banco. Porque daqui a pouco se tu coloca o Hashimura de volta de titular e o LaRavia vindo do banco, o nível do LaRavia pode diminuir. Então aproveita que o LaRavia está fazendo uma boa temporada, não é um craque, mas vem ajudando. É um excelente coadjuvante, assim como o Marcus Smart, que nem eu falei. E mantém o que está dando certo. LaRavia de titular, o Hashimura vindo do banco. E aí aqui, ó, o LaRavia jogou 33 minutos, o Hashimura jogou 29 minutos. Cara, que nem eu falei, nem que seja para deixar o LaRavia daqui a pouco jogando menos, mas mantém ele de titular e o Hashimura vindo do banco. É isso que eu faria no Lakers. Porque o Hashimura tá vindo muito bem do banco e se você inverte isso, traz o Hashimura para titular e o LaRavia vindo do banco, daqui a pouco o nível do Hashimura diminui, o LaRavia pode perder a confiança também, diminuir o nível dele. Então eu, se fosse o J.J. Redick, técnico do Lakers, manter o que tá dando certo. O Lakers faz uma temporada boa no geral, 28 vitórias, 17 derrotas. O Lakers está na 5ª colocação. Só que tem que ficar esperto porque não pode emendar uma sequência ruim, porque o 7º colocado, que é quem já pega play-in, é o Phoenix Suns com 27 vitórias, né? E o Warriors, que melhorou bastante recentemente, já tem 26 logo abaixo. Então é uma margem para erro curta. Só que acima também já é o Houston Rockets com 28 vitórias. Então uma ou 2 rodadas já pode passar também. Então assim, essa distância dos playoffs pro play-in tá curta. Então o que não pode acontecer é o Lakers emendar 3, 4 derrotas seguidas, porque senão vai inevitavelmente ir para a zona de play-in, né? E faz temporada para conseguir de fato ir para playoffs.
Depois do Hachimura, para fechar, Jackson Hayes com 8 pontos e 4 rebotes. No geral, um jogo tranquilo. O Lakers foi superior a partida inteira, levou mais de 10 pontos para o intervalo, soube controlar essa margem. No último quarto, o Chicago até diminuiu um pouquinho essa margem, mas muito longe de dar um grande susto no Lakers. Uma vitória tranquila com um jogaço do Doncic, beirando 50 pontos, dando 12 assistências. O Doncic é um esculacho, que nem eu falei. Ofensivamente, eu acho que ele é o melhor jogador da NBA, cara. Se não for ele, é o Jokic. E o Jokic tá machucado. Que o Jokic ele é pivô, mas ofensivamente ele é brilhante. Defensivamente é bom também, mas ofensivamente uma visão de jogo incrível. E o Doncic também tem isso. Então eu acho que de fato, ofensivamente, eu acho que o Doncic é o jogador mais criativo, mais genial da NBA e mostrou no jogo por que eu tô falando isso. Partidaça absurda, o Doncic beirou 50 pontos e foi quem basicamente garantiu, quem fez boa parte do que foi necessário para o Lakers sair com a vitória. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!